E aí pessoal, beleza? Só a continuação, né, das discussões que a gente foi fazendo nas últimas aulas, questão de temperatura e pressão. Queria mostrar para que vocês tivessem uma noção, coisa que vocês podem pesquisar também, como é que são esses sistemas de medição, né, como é que eles operam na indústria. Eu sou técnico em instrumentação, entendo bastante de instrumentos de medição, instrumentos de controle também. Então eu entendo bastante disso desde lá do curso técnico. Às vezes até na faculdade a gente aprende pouco disso, né? Mas como é que você mede pressão na indústria? Qual o meio principal de se medir pressão na indústria? Quase todo lugar que você for, eu me lembro quando eu trabalhava também eu via muito isso, se mede com o tal do manômetro de Bourdon, que é esse aqui, ó. Vocês podem nunca ter visto o manômetro de Bourdon, mas o princípio de funcionamento dele é um princípio de uma coisa que com certeza vocês conhecem, que é a língua de sogra, que está mostrada aqui no lado direito. A língua de sogra, quando você sopra ela, ele não estica assim, ó, vai até na frente. O manômetro de Bourdon é a mesma coisa. Você vai entrar com uma certa pressão, né? Você entra com a pressão por esse lado aqui, ó, que vai ter um gás com uma certa pressão. Esse gás ele está conectado aqui dentro e ele vai fazer uma certa pressão, mesmo como soprar, né, em cima desse tubo de metal aqui, ó, curvo. E esse tubo de metal curvo que está aqui, estou em vermelho, quando você aperta ele vai tender o que? A se abrir, a abrir, né, ele vai ter essa deformação, né, se abrindo um pouco. Quando ele se abre, ele está conectado aqui, ó, na frente por esse link, né, esse link aqui em cima, e ele vai girar essa parte aqui, ó, que está engrenada, e aí girando isso aqui ele faz com que esse ponteiro gire para cima e para baixo. Então é meio que um monte de aparelhozinhos mecânicos, né, que fazem isso, né, como se fosse um reloginho trabalhando, mas tudo parte desse princípio de que o ar vai soprar dentro vai entrar dentro desse tubo elíptico aí, e ele vai começar a se deformar quanto maior for a pressão. Óbvio que essa deformação tem que ser dentro de um regime elástico, né, porque se você coloca muita pressão, essa deformação entra no regime plástico e você deforma o manômetro e ele nunca mais volta ao normal. Então você não pode exceder limites de pressão com ele. Esse manômetro aí, quando você vê ele na indústria, tirei umas fotos para você ver que ele parece com isso aqui, ó. Ele é dessa forma, né? Eu gosto de mostrar, eu mostro inclusive na aula para falar, olha, para que pelo menos o pessoal que veja o vídeo ou veja a aula, não faça um estágio um dia e chegue lá na indústria e fale, deixa eu ver um reloginho ali, deixa eu ver lá, marcar quantas horas são, sabe? Não é um relógio, você vê isso na indústria, isso é um manômetro. E ele está aqui dentro, você pode ver que dentro dele tem um certo líquido, né? Eu vou perguntar para vocês o que vocês acham que esse líquido está aí. Às vezes é difícil, né, saber que líquido que é esse, por que tem um líquido ali. Esse líquido normalmente ele fica por causa de variações de pressão. Ele é um líquido normalmente que se usa glicerina, ele já vem o fabricante, já manda ele já com glicerina. E ele é um glicerina, um líquido muito viscoso, né? Então ele é difícil ele permitir com que pequenas vibrações no ponteiro sejam sentidas. Ou seja, o que acontece? Esse manômetro aqui está ligado a uma tubulação. Essas tubulações de pressão, na maioria das vezes, elas são alimentadas, né, são pressurizadas por bombas do tipo recíproca, né, que é aquela que tem pistão e cilindro e fica assim, movimentando o pistão e cilindro, vai bombeando alguma coisa, igual a gente bombeia bola de futebol, né, que está jogando assim. Então esse bombeamento ele gera uma certa oscilação forte de pressão em toda a linha, né? E pressão mesmo tem, você vai pressurizar um fluido, um gás, é comum você ter muitas oscilações de pressão. Se você tiver muita oscilação de pressão, como é que vai ficar? Pelo princípio de funcionamento que a gente sabe, né, que funciona esse manômetro de Bourdon, ele vai ficar se deformando assim, vai ficar balançando, e acaba que o ponteiro também fica, né, agitado assim toda hora, e dificulta a leitura. Então, para que o operador possa ler facilmente a pressão em campo, essa glicerina é colocada porque ela faz com que o ponteiro não fique tremendo. Se tiver uma pequena oscilação de pressão, não é suficiente para ele tremer. Não é só para isso. É uma coisa bem inteligente, eu acho, para se colocar. E esse aqui é o caso de um transdutor elétrico, né? O transdutor ele é transdutor eletrônico, né? Ao invés de você colocar um sistema como esse mecânico de Bourdon, você pode colocar um negocinho que chama extensômetro. Eu acho que em inglês chama strain gauge, né? Eu aprendi na época que eu estava no curso técnico, ainda era strain gauge, que é uma resistênciazinha, que ela se deforma, e à medida que ela se deforma, ela muda seu valor da resistência. E ela está ligada a um outro sistema. Deixa eu ver se está aqui embaixo, às vezes eu consigo mostrar para vocês. Ah, tá sim. Tá aqui ligada. Ela é ligada a um negócio chamado ponte de Wheatstone, que aí você consegue, a partir das variações da resistência, ela vai mudar as tensões, as correntes que passam, né, nesse circuito. E aqui está o seu sensor, né? O sensor aqui, ele está linkado nessa ponte de Wheatstone, ela é bem balanceada para que essas variações de tensão, para que as variações do valor da resistência, conforme esse extensômetro é esticado ou comprimido, na parte ali do sensor de pressão, ele vai saber qual é o valor de pressão que está sendo feito. Quanto mais deformado, né, mais fora do estado de inicial de pressão ele vai estar, ele vai garantir que vai calcular essa pressão aí também. Óbvio que tem um limite, né? Você não pode colocar qualquer pressão também. Chega na hora que tem deformação plástica no extensômetro, ele deixa de funcionar.
mas o princípio passa a ser elétrico também, não tem mais o princípio mecânico. Você usa o sensor linkado a uma ponte de Wheatstone. Eu vejo se eu marco aqui com o highlighter, né? Vamos usar linkado a uma ponte de Wheatstone, e aí você tem um circuitinho que vai ser usado aí para poder capturar essa informação aí das variações da resistência que estão tendo, e você mede aqui, ó, no final, qual que é a variação de pressão em função de qualquer coisa que você tenha, em função dessa variação da resistência. Outra possibilidade para medir pressão é essa aqui, ó. Se tiver um sistema de vácuo, né? Se tiver um sistema vácuo, você pode colocar um resistor que, à medida que você tem menos fluido dentro do seu compartimento, dentro do seu sistema, do seu volume de controle, fica mais difícil dele trocar calor, né? Então acaba que esse sistema aqui de ar ele vai se aquecer um pouco mais. Então essa variação da resistência, que também é a temperatura do resistor, que aí ela também pode ser medida aqui junto com a ponte Wheatstone ou qualquer coisa dessa, para você conseguir identificar como é que está sendo esse efeito, né, de variação da pressão para pressões muito baixas. É um jeito muito legal de você ver, porque aí você está usando justamente a hipótese do contínuo, né? Você está com muito pouca pressão, aí quer dizer que você tem muito pouca partícula lá dentro, está mais difícil da resistência elétrica trocar calor, ela esquenta mais, ela é ligada a um circuito elétrico, aí pela variação dessa resistência que tem ali no aquecimento, você sabe qual que é o valor da sua pressão lá dentro. Algo que é usado quando você tem sistemas a vácuo também, sistemas com muito baixa pressão. Também é possível usar, é comum usar também para esses sistemas de vácuo, né, de muito baixa pressão, ionização de cátodo frio ou quente. Aí você vê pela variação da quantidade de moléculas que estão passando entre o cátodo e o anodo, você vê a mudança na descarga, na taxa de descarga entre eles. Então você sempre relaciona, né? Você vê que no geral essas relações, para a gente entender pressão ou temperatura, também, elas sempre são abstrações, né? A gente tem essa ideia assim, a gente não consegue medir a pressão exatamente, a gente mede algo e a partir desse algo a gente tira uma informação de pressão. Por exemplo, lá no manômetro de Bourdon eu meço a deformação, e essa deformação é que está me dando qual que é a quantidade de pressão que eu tenho. No extensômetro é a mesma coisa, só que é uma deformação que vai estar linkada a um circuito elétrico. Aqui agora é um aquecimento de um circuito, né? Um aquecimento de uma corrente de um fio quente, uma quantidade de energia que passa de um anodo para um cátodo. Anodo e cátodo são coisas de diodos, né? Vocês podem procurar depois, aí a partícula que passa uma correntezinha, não sei se é necessariamente uma corrente, né? É uma descarga elétrica que passa entre eles, né? São muito usados para dispositivos eletrônicos, né? Para dar o comando assim, de alguma coisa, você usa anodo, o diodo para isso, e tem lá o anodo e o cátodo entre eles. Se você não tiver muita molécula entre eles, a taxa de descarga que passa vai mudar. Se tiver mais molécula, fica com outra taxa de descarga. Você fica passando o mesmo comando, você vai saber a hora que está ficando vazio. Você consegue mais ou menos medir quantas moléculas tem mais ou menos no seu sistema, a partir disso determinar o vácuo a partir dessa informação. Então tem muita coisa que é legal para fazer isso, sabe? Muita informação legal assim de medição de pressão. Tem aquelas dicas também, se o fluido de trabalho tiver a altas temperaturas muito elevadas, que daí vai derreter, o manômetro de Bourdon vai derreter o fio quente que você estiver aqui trabalhando, por esse aqui, né, vai derreter até a sua ponte de Wheatstone, tudo que você tiver. No caso desse, tem medidores de pressão que são visuais também, que usam informação visual, deformação, ou pegando a deformação visual assim, para ver, evita, né, para esse processo de fluidos muito corrosivos, pode ser utilizado também. Eu também queria mostrar para vocês como é que é a temperatura medida, né? Isso aí é o mais comum, mas a gente deve ter visto. Termopar é o mais comum de ser usado, mas tem vários outros tipos de medição de temperatura também. Mas a indústria usa muito o termopar, que simplesmente vai me pegar uma diferença aqui de tensão que vai ter, né, entre dois pontos, que vocês têm o tipo A e o tipo B, né, que você tem dos fios, e aí você tem essa diferença de tensão que é dada entre eles a partir de uma certa temperatura. Essa diferença de tensão ela é medida só na ponta do termopar, e ela é a informação que é usada lá depois que entra no circuito de medição, né, já é usada essa informação da diferença de tensão. Você também usa essa informação para capturar essa abstração que a gente tem, que é a da temperatura. Tá? Tudo isso é feito dessa forma. E o termopar, um exemplo de termopar está mostrado aqui. Eu até tenho um caso muito legal. Quando eu trabalhava ainda na indústria, né, que eu lembro um cara que era peão, assim, ele tinha dado um defeito no termopar, ele voltou lá assim na fábrica, ela falou assim, não, acho que vai dar pra usar ainda, quebrou só a pontinha. Só que o termopar, se você quebra a pontinha dele, já era, não tem mais nada, não tem utilidade nada. Daqui pra trás, ó, essa pontinha aqui pra trás, serve pra nada o termopar, isso é só pra chegar no local mesmo, isso é só pra proteger ele, pra ele não derreter completo. Tá? E existe também, óbvio, o uso de câmeras termográficas. Tem casos que você vai medir temperaturas que são tão quentes que não tem material que vai suportar estar medindo naquela temperatura com termopar.
Você chegar, por exemplo, a medir essa aqui que seria um metal derretido, né, que está lá na fundição, por exemplo, não tem como você colocar um termoparar dentro para medir a temperatura. Ele vai derreter qualquer material de aço. Os termoparar normalmente são feitos de materiais bem resistentes, mas eles ainda derreteriam, seriam completamente destruídos aí dentro. Então, e foram, né, durante muitos anos a indústria. Então, o método para fazer essa medição é sem contato. Você usa uma câmera termográfica que usa propriedades aí de radiação para definir qualquer temperatura, beleza? Vou terminar por aqui. Esse vídeo foi curto, só para dar aquela ideia do que é, como é que funciona na realidade para vocês.